Olá, meu nome é Gabriela Sanches. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a avaliação prática, onde nós fizemos simulação e modelagem computacional através do Excel e Python. A primeira questão proposta foi a otimização de correntes em um sistema de mistura, onde a gente determinou as 3 vazões de correntes em um sistema de mistura, que foi nos concedido, e o problema apresentado foi na forma matricial, em que A vezes F é igual a B. Primeiro, a gente resolveu via Excel, onde nós utilizamos a matriz inversa e fizemos a multiplicação da matricial. Depois, onde a gente obteve essas vazões para F1, F2 e F3, de 1,6, 0,2 e menos 0,2, respectivamente. Depois, na resolução em Python, pelo método da matriz inversa, a gente utilizou o código e a gente utilizou os 2 métodos, da matriz inversa com um NumPy e também o método direto, onde a gente utiliza NP, Linaug e Solve. Então, aqui está o nosso código, onde a gente conseguiu utilizar os dois de uma maneira junta. Então, a gente conseguiu tanto o valor do método inverso e o método direto. Né? Como a gente percebeu pelos 2 métodos, o nosso valor de F3, que é a nossa vazão, ela vai indicar uma impossibilidade física para uma corrente de alimentação convencional. Então, a gente pode representar um refluxo ou uma inconsistência no modelo. Então, o mais correto deveria ser feito, né, na engenharia, seria revisar esse modelo com restrições para não gerar essa negatividade de vazão. Então, a gente precisa obter uma vazão maior ou igual a 0. Na questão 2, para utilizar a otimização de mistura de reagentes, foi nos dado a equação linear, e durante o processo, a gente obteve a aplicação do método de Newton-Raphson, então, para encontrar a temperatura de saída de um trocador de calor. A gente testou alguns chutes iniciais, né? Nós testamos de 200, 300, 400 e 500 kelvins, e todos convertiram para aproximadamente o mesmo valor, de 304,72 kelvins, né? Então, o que isso quer dizer? Então, o método que precisou de apenas uma interação, porque é uma equação, né, de balanço térmico linear, então é de primeira ordem, e como a função ela vai ser uma reta, a tangente usada pelo método já vai apontar diretamente para a raiz. Na questão 3, a gente fez uma integração, né, numérica de incerteza. Então, a gente vai calcular essa massa acumulada do biodiesel nas primeiras 4 horas usando a regra de Simpson. Então, com os dados originais, esses que nos foram dados, através do método de Simpson, em Python, a gente conseguiu encontrar que a massa acumulada vai ser de aproximadamente 60,33. Aqui, o restante do código, onde a gente encontra essa massa de 60,33 quilos-gramas. Depois, a gente adicionou o ruído gaussiano para simular também os erros reais dos sensores. Então, com esses ruídos, a massa acumulada é de 61,31 quilogramas. E calculando o erro absoluto causado por esse ruído, a gente encontra cerca de 0,97 quilogramas. Então, aqui está os nossos cálculos em Excel também, onde a gente encontra a massa total, num passo de 0,5 tempos, né, em hora. Então, isso vai mostrar que, nesse caso, a integração ela vai suavizar parte do erro, né, porque o ruído gaussiano tem média próxima de 0, mas, assim, os desvios positivos e negativos, eles vão tender a compensar durante o cálculo da área sobre a curva encontrada. Na questão 4, a gente fez uma simulação dinâmica de Euler e Runge-Kutta, né, com um reator tipo CSTR, para uma operação de primeira ordem. Então, aqui nós temos os dados que foi nos apresentado para a simulação, e a gente desenvolveu em Python, né, na biblioteca NumPy, as IDOs pelo método de Euler e Runge-Kutta. No método de... aqui está o nosso código, onde a gente utilizou o método NumPy para fazer Euler e Runge-Kutta também, e esses são os dois códigos. Então, aqui a gente simulou tanto Euler quanto Runge-Kutta, né, até t igual a 1, e também fizemos a plotagem do gráfico. Os dois, foi implementado também nos códigos um critério de parada por estado estacionário. Então, a simulação para quando a variação entre duas concentrações, ela vai ficar menor que 10 elevado a menos 6. Os dois métodos, eles nos apresentam uma conversão de CA aproximadamente igual a 1,6 mol por metro cúbico. Mas o método de Runge-Kutta, ele apresentou um erro muito menor. Por quê? Porque o método de Euler, ele vai usar apenas uma estimativa da inclinação do passo, enquanto o Runge-Kutta, ele vai usar 4 estimativas de inclinação por passo. Estimativas intermediárias, né? O que vai tornar o resultado mais preciso e mais estável também. No gráfico do erro, né, o erro versus o tamanho do passo, o Euler apresenta um comportamento de primeira ordem e o Runge-Kutta, ele vai apresentar aqui um comportamento de quarta ordem, né? Então, isso vai confirmar para a gente que o erro do Runge-Kutta, ele diminui muito mais rapidamente quando a gente reduz o passo de integração. Então, se a gente comparar todos os métodos que foram utilizados, a gente consegue observar que cada um tem uma aplicação específica, certo? Dentre todos eles, né, para sistemas lineares, o NumPy foi o mais direto, né, e eficiente. Na equação de trocador de calor, da penúltima questão, o Newton-Raphson foi muito mais rápido, né, por conta da linearidade da função em si. Na integração numérica, então, quando a gente utilizou a regra de Simpson,
ela permitiu que a gente estimasse bem a massa acumulada, mesmo tendo os ruídos, né, dos danos. E, por fim, aqui, na simulação dinâmica, um Ruji-Kuta foi superior a Euler, né, em questão tanto de precisão e estabilidade. Com isso, eu concluo a apresentação da nossa atividade e agradeço. Obrigada.